a nossa superfície é uma superfície já vista, sigma de U e V com coordenadas, né, paramétricas U, V, 1 menos U, tranquilo? U maior que zero, V. E aqui está outra desigualdade para fechar uma região, que é U mais V menor ou igual a 1. Beleza? A função F, que é a densidade superficial da chapa, x mais y. Aqui é um plano, só lembrando, é um plano porque todas as coordenadas, ou melhor, todos os parâmetros têm potência igual a 1. U elevado à primeira, V elevado à primeira e esse U elevado à primeira também. Densidade superficial não é homogênea. O que é homogêneo? Quando é igual a uma constante, quando é um número. Se for um número, a densidade superficial quer dizer que o material é homogêneo, né? A chapa ali, a nossa superfície é homogênea. Aí facilita bastante nos nossos cálculos. Então, começando pela massa, para poder calcular o centro de massa, uma vez que a gente precisa da massa, né, para calcular o centro de massa, o valor numérico apenas. E, por fim, o momento de inércia em relação ao eixo Z. A primeira coisa lá, só ver a nossa região, lembrando aqui o nosso triângulo, a gente já viu várias vezes esse triângulo aqui, só que a gente tem que identificar essa reta aqui. Por quê? Porque quando a gente for calcular as integrais duplas, quem está aqui integral dupla, a gente tem que fixar uma variável variando de número a número, né, e a outra variando de número a reta. Então, a gente tem que conhecer essa reta que é fácil, é só isolar o V, fica V menor ou igual que 1, né, ou a retinha V igual a 1 menos U. Beleza? Então, aqui, desta forma como eu fiz, eu preferi colocar o U variando de 0 a 1 e o V variando de 0 a 1 menos U. Poderia fazer o contrário? Poderia. Poderia colocar o V variando de 0 a 1 e o U variando de 0 a 1 menos V, que é a outra retinha. Às vezes a gente faz, até nesse exemplo eu vou fazer isso, para ficar mais fácil a integral. Então não é fixo, tá, pessoal? A gente pode mudar. O que a gente não pode fazer é o U variando de 0 a 1 e o V variando de 0 a 1. Porque, em tese, a gente poderia ter o ponto onde U é igual a 1 e V igual a 1, que é esse ponto 1, 1 aqui fora, que não faz parte do triângulo. Então, você tem que tomar cuidado disso. Pode colocar uma variando entre número e número e a outra entre número e a reta. Tanto faz aí se fixa U variando de 0 a 1 e o V variando de 0 a 1 menos U, como V variando de 0 a 1 e o U variando de 0 a 1 menos V. Tá? E essa mudança eu vou fazer durante o exercício porque fica mais fácil algumas integrais. Então, primeira coisa, a massa. Só relembrando, então, a massa que a gente precisa? A gente precisa fazer composta da F com a sigma. Tá? O que é composta? Isso depois, né, só lembrando. O que eu faço a composta? Pego o x da sigma, coloco no lugar do x da F, pego o y da sigma, coloco no lugar do y da F, e se tivesse z, pegaria o z da sigma e colocaria no lugar do z da F. Tá? Essa que é a ideia da composição. F composta com a sigma. Beleza? Antes disso, a gente tem que também calcular os vetores, né? Derivada da sigma em relação a U e a derivada da sigma em relação a V. Tá aqui, ó. Só relembrando que a gente fez a composição. No lugar do x eu coloco U, no lugar do y eu coloco V. Fica nisso. Agora, para a gente poder definir o ds, a gente precisa calcular a derivada da sigma em relação a U e a derivada da sigma em relação a V. Tá aqui, essas duas que a gente precisa calcular. Qual é a derivada da sigma em relação a U? É 1, 0, menos 1. Derivada da sigma em relação a V, 0, porque não tem V ali, 1, aqui do meio, e 0, porque não tem V aqui no último. Joga no produto vetorial, uma vez que é produto vetorial da derivada da sigma em relação a U, vezes a derivada da sigma em relação a V, desenvolve esse determinante IJK, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, desenvolve o determinante, fazendo todas as simplificações, e a gente chega no final aqui com o seguinte vetor, 1, 0, 1. Próximo passo, a gente precisa calcular o módulo desse vetor, ou seja, o comprimento dele. Então, o módulo desse vetor vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Nesse caso, raiz quadrada de 1 mais 0 mais 1, que dá raiz quadrada de 2. Então, está quase completa. Na verdade, está completa a nossa integral, só falta agora substituir os limites de integração. Como ficaria, então, a integral? Só lembrando, né, a integral massa é a integral dupla sobre a superfície sigma do dm, que a gente vai substituir, no final dos contos, vai chegar aqui a integral dupla sobre a região K. Uma vez que a gente mudou de xy para u e v, melhor, xyz para u e v, a gente passa agora para a região K. Do u mais v vezes raiz de 2 du dv. E a gente tem que definir o K, que já foi definido, na verdade. Então,
Para a massa, a gente faz o U variando de 0 a 1, por isso que o U está aqui fora, mais externo. O V variando de 0 a 1 menos U, já que ele está de dentro, ó, mais interno com mais externo, beleza? O raiz de 2 é constante, pode jogar para fora da integral. Então vai ficar, primeiro a ser integrado vai ser em relação a V. Então vai ficar, ó, integral de U em relação a V dá U vezes V. A integral de V em relação a V é V quadrado sobre 2. Qual é a variação do V? De 0 a 1 menos U. Então vai ficar no limite superior menos o inferior. Lembrando, como é polinômio, aqui é um polinômio, se a gente colocar 0 no lugar do U, V vai ficar U vezes 0, que é 0, mais 0 ao quadrado, 0 sobre 2, 0. 0 mais 0, 0. Então vai anular tudo. Melhor jogar só no superior. Então, raiz de 2 da integral de 0 a 1 de... Eu vou substituir no lugar do V, por isso ficou U vezes 1 menos U, mais, no lugar do V também, 1 menos U elevado ao quadrado sobre 2. Tem que fazer distributiva aqui e desenvolver esse binômio aqui. Então vai ficar, ó, distributiva, U vezes 1, U, menos, né, mais U vezes menos U, menos U quadrado, mais quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado segundo. Está aqui em desenvolvimento. Fazendo essa conta, ou seja, tirar o mínimo e somar, vai dar 1 menos U ao quadrado sobre 2. Por quê? Se multiplica aqui U sobre 2, beleza? Então a mesma coisa que multiplicar em cima e embaixo por 2, vai ficar 2U sobre 2, eu posso somar com isso aqui. Mais 2U com menos 2U, 0. Menos 2U quadrado sobre 2, com mais 1U quadrado sobre 2, deu esse menos U quadrado sobre 2. E o 1 sobre 2 que já estava mantido. Agora, é só integrar em relação a U. Antes de mais nada, já que está sobre 2 dividindo todo mundo, joga para fora. A raiz de 2 sobre 2 vezes a integral de 1 menos U quadrado de U. Fica mais fácil aqui para integrar. Integral do 1, U. Aqui só mudou a variável sem querer, tá, pessoal? Ctrl C, Ctrl V. Integral do U quadrado. U ao cubo sobre 3. Variando de 0 a 1. De novo, a mesma coisa. Substituir no 0 vai dar 0. Então, substitui só no 1. Vai ficar 1 menos 1 ao cubo, que é 1 sobre 3. 1 menos 1 terço, 2 terços. Só que aqui dentro deu 2 terços vezes raiz de 2 sobre 2. Na multiplicação, o de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Então vai ficar 2 vezes 3, 6. E 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Cortando aqui, né, fica raiz de 2 sobre 3. Então, essa é a massa daquela superfície delimitada no triângulo. A gente já tinha feito para aquela mesma superfície, só que num quadrado, e tinha dado raiz de 2. Então, como a gente diminuiu o conjunto K, diminuiu a massa. Continuando, agora a gente pode calcular o centro de massa e, por fim, né, momento de inércia. Então, letra B, centro de massa da chapa sigma. Lembrando que para o centro de massa a gente tem que calcular o x centro de massa, y centro de massa e z centro de massa. São 3 integrais e elas mudam, porque a gente muda a variável que a gente substitui na integral. Então não dá para repetir as mesmas contas. Então, primeira coisa, o x centro de massa, vamos calcular só a integral aqui de cima, porque o m já foi calculado, depois a gente divide. Então, o que a gente tem que fazer? A diferença, isso aqui já foi calculado anteriormente, deu u mais v vezes raiz de 2 vezes deu dv. Precisa ser feita a troca de x, tem que lembrar, ó, qual é o x da sigma? É o u de novo. Então, na verdade, vai ficar essa integral de cima sozinha, vai ficar integral dupla, né, melhor dizendo, de u vezes u mais v vezes raiz de 2 vezes du dv. Variações, as mesmas variações, o k não muda. Então, o u varia de 0 a 1 e o v de 0 a 1. Aí aqui, primeira coisa, joga o raiz de 2 para fora e faz a distributiva aqui. Fica u quadrado mais o v. Ó, jogo a raiz de 2 para fora. Fica u quadrado mais o v. E aqui, como o v depende do u, primeiro ele tem que ser integrado. Então, integrando o primeiro em relação a v, vai ficar, ó, integral de u quadrado em relação a v, u quadrado vezes v. Integral de uv em relação a v, é uv quadrado sobre 2. Variando de 0 a 1 menos u. Novamente, no 0 nem precisa substituir que vai dar 0, só substituir no limite superior. No lugar do v. Então vai ficar raiz quadrada de 2 da integral de 0 a 1 do u quadrado vezes 1 menos u. Lembrando que o v vai até 1 menos u.
mais o U, que está aqui fora, vezes 1 menos U ao quadrado sobre 2. Mesma coisa, desenvolvimento. Agora faz distributiva. U quadrado vezes 1, U quadrado, mais U quadrado vezes menos U ao cubo. Tá aqui, ó. U quadrado menos U ao cubo. E a mesma coisa aqui em cima. U que multiplica 1 menos 2 mais U quadrado. Então aqui, mesma história, só tem que fazer distributivo aqui para dentro agora. Então vai ficar ó, U ao quadrado menos U ao cubo mais, entre, né, na fração, U menos 2U quadrado mais U ao cubo sobre 2. Fazendo essa continha aqui, também vai eliminar bastante coisa, dá só menos U ao cubo mais U, ou U menos U ao cubo sobre 2. Esse sobre 2 vai para fora. Tá? Aqui eu fiz um jogo de sinal que não precisaria ter feito, mas eu fiz um jogo de sinal. Tá? Jogo o menos 1 sobre 2 para fora, por isso ficou menos raiz de 2 sobre 2 da integral de 0 a 1, só para deixar o U ao cubo positivo. Mas não ia precisar ter feito, não precisava ter feito isso, dá na mesma. Então, U ao cubo menos U de U aqui. De novo, mais uma. Acabei aqui também, ó. Acabei Ctrl+C, Ctrl+V aqui também. Acabei esquecendo de mudar para U, mas é du. Integral de U ao cubo, U a quarto sobre 3, menos a integral do U quadrado sobre 2. Variando de 0 a 1, de novo no 0 não precisa substituir, só no 1. No 1 vai ficar menos raiz de 2 sobre 2 de 1 quarto menos meio. 1 quarto menos meio dá menos, aqui dentro, menos 1 quarto. Menos 1 quarto vezes esse menos aqui da frente fica mais. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. 2 vezes 4, 8. Então, a parte integral de cima deu raiz de 2 sobre 8. Falta dividir pela massa. Então, o x centro de massa é o raiz de 2 sobre 8 dividido por raiz de 3 sobre 8. Fazer divisão em fração por fração, mantém a primeira e inverte a segunda, deu 3 oitavos. Deixa eu voltar aqui, 3 oitavos. Essa é a coordenada x do centro de massa. 3 oitavos. Agora a gente faz a mesma coisa, só que para a coordenada y. Novamente, a gente não vai ficar carregando a massa, depois a gente divide pela massa, então fica a integral dupla de y vezes o dm. Esse dm a gente já sabe que é u mais v vezes raiz de 2 vezes du dv. Então aqui, ó. Só como é o y que a gente vai substituir, lá na nossa superfície, o y da superfície é v. Então, só trocar agora pelo v. E aqui é melhor, em vez de fazer o v variando de 0 até 1 menos u, fazer o contrário, fazer u variando de 0 até 1 menos v. Ele fica um pouquinho mais fácil o cálculo. Então, vai ficar assim, faz a distributiva aqui para dentro, então vai ficar o v mais v quadrado. Raiz de 2 joguei para fora. Agora a gente integra em relação a u primeiro. Integral de u vezes v em relação a u quadrado sobre 2 vezes v. Mais integral de v quadrado em relação a u vezes v. Variando de 0 a 1 menos v. Então, no lugar do u, coloca 1 menos v. Ficou v que multiplica 1 menos v ao quadrado, dividido por 2, mais 1 menos v, no lugar desse u aqui, ó, vezes v ao quadrado. Vai ficar muito parecido com a integral anterior. Só que em vez de u, a gente tem v agora. Fazendo a distributiva, em cima vai ficar v que multiplica 1 menos 2v mais v quadrado sobre 2, mais v quadrado menos v ao cubo. Tá aqui, ó. Exatamente, fazendo a distributiva para dentro, a gente tem que v menos 2v quadrado mais v ao cubo sobre 2, mais v quadrado menos v ao cubo. Faz a conta aqui novamente, no final das contas vai dar v menos v ao cubo sobre 2. Mesma coisa do anterior, só que o anterior estava escrito menos v ao cubo mais v sobre 2. Dá na mesma. Jogo o sobre 2 para fora, então vai ficar raiz de 2 sobre 2 da integral de 0 a 1, v menos v ao cubo, dv. Que dá, né, fazendo a integral de v quadrado sobre 2, menos a integral de v a quarto, v ao cubo, v a quarto sobre 4. No limite inferior dá 0, sempre não precisa nem substituir. Então, no limite superior. Vai dar a mesma conta do anterior. Meio menos 1 quarto, só lembrar que meio são 2 quartos. Então, 2 quartos menos 1 quarto fica 1 quarto. Raiz de 2 sobre 2 vezes 1 quarto dá raiz de 2 sobre 8. Fazendo novamente a divisão por raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 2 sobre 3. A gente tem mesma coordenada do x centro de massa. O y centro de massa é raiz de 2 sobre 8 dividido por raiz de 2 sobre 3, que dá 3 oitavos. É a mesma coordenada do x centro de massa. Então, agora o z centro de massa. A única mudança que a gente tem que trocar no lugar do z, colocar o z da sigma, que é 1 menos u. Então vai ficar
integral de 0 a 1 da integral de 0 a 1 menos u do próprio 1 menos u vezes u mais v, raiz de 2 vezes du dv. Fazendo distributivo, o raiz de 2 a gente já pode jogar para fora. Então fica raiz de 2 da integral de 0 a 1 da integral de 0 a 1 menos u. Fazendo distributivo, fica mais u mais v, menos u quadrado, menos u vezes v. Aqui. Como já está o dv para ser integrado aqui, a gente já pode integrar direto. Integral de u em relação a v, o v. Mais a integral de v em relação a v, v quadrado sobre 2. Menos a integral do u quadrado em relação a v, u quadrado vezes v. E por fim, menos a integral de u vezes v, menos o v quadrado sobre 2. Variando de 0 a 1 menos u. No limite inferior vai dar 0, não precisa nem substituir, só substituir no limite superior. Então aqui vai ficar o quê? Raiz de 2, a integral de 0 a 1, no lugar do v, substitui 1 menos u. Então, u que multiplica 1 menos u, mais 1 menos u ao quadrado sobre 2, menos u quadrado, daqui, vezes 1 menos u, menos u que multiplica 1 menos u ao quadrado sobre 2, du. Aqui só tem que mudar para du. Fazendo aqui essa distributiva, aqui vai ficar u menos u quadrado, aqui vai ficar 1 menos 2u mais u quadrado, aqui fica menos u mais u ao cubo, aqui em cima vai ficar u que multiplica 1 menos 2u mais u quadrado. Fazendo agora toda essa conta, né, já multiplicando todo mundo, tirando o mínimo, somando, a gente vai ter no final das contas 2u menos 2u quadrado mais 1, menos 2u mais u quadrado, menos 2u quadrado mais 2u ao cubo, menos u, mais 2u ao quadrado, menos u ao cubo. Fazendo todas as simplificações que a gente tem aqui, a gente vai chegar em 1 menos u, né, 1 daqui sozinho, aí mais 2u com menos 2u zera, com menos 1u, vai dar aqui menos u, menos 2u quadrado com mais 1u quadrado dá menos 1u quadrado. Menos 1u quadrado com menos 2u quadrado dá menos 3u quadrado. Com mais 2u quadrado dá menos u quadrado. E por fim, o u ao cubo tem mais 2u ao cubo com menos 1u ao cubo, u ao cubo. Então, já está sobre 2 para fora. Integral de 1u, integral de menos u quadrado sobre 2. Integral de menos u ao quadrado, menos u ao cubo sobre 3. Integral de mais u ao cubo, mais u a quarto sobre 4, variando de 0 a 1, só substituindo no limite superior, que é 1. Substituindo 1 no lugar do u, fica 1 menos meio, menos 1/3, mais 1/4. Fazendo essa conta e já multiplicando por raiz de 2 sobre 2, dá 5 raiz de 2 sobre 24. Fazendo, né, a divisão, agora a gente tem que dividir 5 raiz de 2 sobre 24 dividido por raiz de 2 sobre 3. 5 raiz de 2 sobre 24 dividido por raiz de 2 sobre 3 dá 5 oitavos. E o centro de massa tem as coordenadas 3 oitavos, 3 oitavos, 5 oitavos. E aqui a gente termina o centro de massa, faltando apenas agora o momento de inércia. A equação do momento de inércia, só lembrando, é a integral dupla na região K do r quadrado vezes a composta com a sigma, vezes o comprimento, módulo, né, da derivada da sigma em relação a u, vetorial com a derivada da sigma em relação a v, du dv. O que tem que trocar? É só aqui o r quadrado, que como a gente já sabe que é a distância, o r é uma distância, o r quadrado só exclui a raiz quadrada, e por sua vez é em relação ao eixo z. Então é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, trocando já para u e v's, né, e elevando o r ao quadrado, vai ficar u quadrado mais v quadrado, que multiplica u mais v, raiz de 2 vezes du dv du, porque a gente vai integrar primeiro em v. Essa substituição a gente já fez no exemplo anterior, então é a mesma ideia. Fazendo as distributivas aqui, a gente vai ter o quê? U ao cubo mais u quadrado vezes v, mais u vezes v quadrado, mais v ao cubo. Então, tem aqui, ó, u ao cubo mais u quadrado v, mais u v quadrado, mais v ao cubo. Como já é integral primeiro em relação a v, só integrar aqui, vai ficar u cubo v mais u quadrado v quadrado sobre 2, mais u v ao cubo sobre 3, mais v a quarta sobre 4. Substituindo de 0 a 1 menos u. No zero, novamente, vai dar tudo zero, não precisa nem substituir, só substituir no limite superior. Então, vai ficar, no lugar do v, coloca 1 menos u. Vai ficar u ao cubo, que multiplica 1 menos u. Mais u ao quadrado, que multiplica 1 menos u ao quadrado também, dividido por 2. Mais u, que multiplica 1 menos u ao cubo sobre 3. Mais 1 que, que multiplica 1 menos u a quarto sobre 4 também. Ok? Esse variante 0 a 1 aqui foi sem querer, tá? Ele ficou aqui sem querer, não tem nada a ver isso aqui. Agora, fazendo aqui as distributivas, né, vai ficar u ao cubo menos u a quarta,
aqui dentro fica 1 menos o 2u menos, mais o quadrado, que está aqui, vezes o quadrado de fora. Aqui, binômio de Newton de grau 3, com menos no meio, vai ficar o cubo do primeiro, menos o primeiro, 3 vezes o primeiro vezes o segundo, 3 vezes o primeiro ao quadrado, melhor dizendo, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, por isso ficou 3, né, ao quadrado, menos o segundo ao cubo, por isso ficou o ao cubo aqui. Ele tem que multiplicar ainda por u aqui fora. E no quarto, né, o binômio de Newton no quarto grau, fica primeira quarta, menos o primeiro ao cubo vezes 4 vezes o primeiro ao cubo vezes o segundo, tá aqui, mais 6 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo ao quadrado, que tá aqui, mais 4 vezes o primeiro vezes o segundo ao cubo, mais o último, o segundo à quarta. Isso aqui é questão do triângulo de Pascal junto com o binômio de Newton, né, desenvolvimento dos binômios. Fazendo toda essa conta aqui, né, vai dar bastante coisa. Só primeiro multiplicando aqui para dentro, e aqui já está pronto, e tira o mínimo entre 1, 2, 3 e 4 é 12. Aí faz todas as contas, simplificando tudo, muitos termos. Então, a gente vai ter termo, por exemplo, não tem nenhum termo independente aqui. Não, tem um termo independente 1 aqui, em algum lugar. Não, multiplicou por 3, esse 1 aqui virou 3, por quê? 12 por 4, 3 vezes 1, 3. Isso aí. Então, vai ficar 3, certo? U, então tem aqui mais 4u com menos 12u, dá menos 8u. Só esse que tem, menos 8u. U quadrado tem 6u quadrado, com menos 12u quadrado, dá menos 6u quadrado. Menos 6u quadrado com mais 18u quadrado, dá mais 12u quadrado. O ao cubo ele vai se anular, porque 12u ao cubo com menos 12u ao cubo cortou, zero. Mais 12u ao cubo com menos 12u ao cubo cortou zero também. Por isso que não tem u ao cubo aqui. E u na quarta, menos 12u na quarta, com mais 6u na quarta, dá menos 6u na quarta. Menos 6u na quarta com menos 4u na quarta, dá menos 10u na quarta. Menos 10u na quarta com mais 3, dá menos 7u na quarta. Beleza? Agora aqui é só jogar o sobre 12 para fora. E integrar. Integral de 3, 3u. Integral de menos 8u dá menos 4u quadrado. Mais integral de mais 12u quadrado dá 4u ao cubo. E menos 7u quarta dá menos u a quinta, 7u a quinta sobre 5. Substituindo no limite superior menos no inferior, vai dar essa fração, né? A raiz de 2 sobre 12, que multiplica 3 menos 4 mais 4. Aqui já cancela esses dois. Menos 7 quintos, ou seja, multiplica por 5 em cima e embaixo, dá 15 menos 7 sobre 15. Então, aqui 3 menos 7 sobre 15 vai dar 15 menos 7 sobre 15, que dá 8 sobre 15, vezes raiz de 2 sobre 12, dá 8 sobre 60, que simplificando dá 2, raiz de 2 sobre 15. E aí acaba nosso exercício.